Hoje eu tenho o prazer de apresentar a palestra sobre análise crítica do uso de anti-inflamatórios não esteroidais em cães e gatos. Vai ser apresentado pelo professor Stélio, que fez a graduação, residência e mestrado pela Unesp Botucatu, PhD pela Universidade de Cambridge, diplomado pelo Colégio Europeu de Anestesiologia Veterinária e professor há 33 anos da Unesp Botucatu. Eu acho que é um tema fundamental para todos que atuam na área de pequenos animais. Aqui vocês têm o QR Code, o PDF já está na mão de vocês, então quem quiser acompanhar a palestra, muito brevemente falar sobre as COX. Eu acho que quase todas as pessoas já estão bem familiarizadas com esse assunto, isso vai ser muito breve, só para contextualizar, talvez para quem, talvez algum aluno de graduação aí que esteja por aí, né, que não sabe bem o que seria essa coisa da COX aí. Depois a gente vai falar dos efeitos adversos de segurança, talvez seja o ponto mais importante da apresentação, porque a efetividade em si dos anti-inflamatórios não muda muito entre eles, com algumas nuances que eu vou comentar, então o ponto crítico para nós vai ser a segurança realmente. A questão do uso terapêutico, além da dor também, porque os anti-inflamatórios podem ser utilizados para outras terapias além da questão da analgesia. Nós vamos fechar com as indicações dos AINES, principalmente para, obviamente, cães e gatos, o que seria as minhas sugestões frente, obviamente, à literatura científica. Bom, só para vocês terem uma ideia, o que nós temos aqui dentro dessa apresentação. Eu fiz uma revisão de 413 artigos em cães, então tá aí as palavras-chave, praticamente todos os anti-inflamatórios que são mais usados, obviamente tem alguns anti-inflamatórios que não estão aí, né, mas são os mais comuns, e para gatos nós encontramos aí 172 artigos, obviamente que não estão todos aqui, né, eu fiz um resumo do que seria importante para vocês. Os anti-inflamatórios, eles atuam inibindo a COX, que é uma passagem da cadeia do ácido araquidônico, né? E desta forma não há formação de endoperóxidos, que são as famosas prostaglandinas. Então, quando não há formação de prostaglandina, além da prostaglandina também não há formação de tromboxano, que é um agregador de plaquetas. Então, isso vai refletir lá, talvez, no efeito adverso. Depois a gente vai ver se isso é verdade ou não. A questão da prostaglandina tem a ver com essa questão da inibição da COX-1 ou COX-2. Então, a prostaglandina, ela garante a proteção gástrica, porque ela causa vasodilatação, torna o muco mais espesso, reduz a concentração de ácido clorídrico, e quando há uma inibição da prostaglandina, a vasoconstricção pode levar a micronecrose e, consequentemente, úlcera. Um outro ponto importante é a proteção renal. A vasodilatação, da mesma forma, garante a filtração glomerular e a diurese. Ao se inibir a vasodilatação, o que pode acontecer? Insuficiência renal aguda e pode agravar insuficiência renal pré-existente. E, finalmente, a função plaquetária, justamente por inibir o tromboxano, pode ocorrer uma redução da coagulação sanguínea. Então, vamos ver o que é fato, o que é mito, dentre esses efeitos adversos para pequenos animais. Indicações de uso. Os anti-inflamatórios, eles têm uma relação direta com a COX-1 e COX-2. Eu gosto de chamar a COX-1 de boazinha, porque ela mantém a homeostase do corpo, certo? Ela que garante a vasodilatação. E a COX-2 é malvada, porque ela é liberada em grandes quantidades numa situação de inflamação. Então, teoricamente, se nós inibirmos a COX-2 e deixarmos a COX-1 intacta, nós teríamos menos efeitos adversos. E aí também teremos a COX-3, que é uma isoenzima que ocorre principalmente no sistema nervoso central. Os anti-inflamatórios convencionais têm pouco efeito na COX-3, mas a dipirona tem um certo efeito na COX-3. Eu vou comentar um pouquinho sobre a dipirona. A classificação dos AINES, eles classicamente são classificados em não seletivos, então é o cetoprofeno, flunixin, que são os primeiros anti-inflamatórios oriundos no mercado. Depois nós temos os preferenciais, que são, já é uma geração mais nova, né, que é o caprofeno, o meloxicam, e finalmente os coxibes, que são mais seletivos, vamos dizer assim, para a COX-2. Vias de administração. Os anti-inflamatórios, eles são sais. Por serem sais de ácidos fracos, eles são muito bem absorvidos pela via oral, em monogástricos. Então, a via oral talvez seja a via mais ideal de fazer administração de anti-inflamatório nos cães e nos gatos. E a gente vai ver daqui a pouco por quê, né? Então, a absorção é muito boa e a gente pode usar também por via subcutânea. Intramuscular é um ponto de interrogação, não é aconselhável. Em alguns casos, em emergências, a gente pode fazer por via intravenosa, mas o ideal é oral ou subcutâneo. O gato
como sempre, né, é um problema para biotransformação de fármacos e para excreção também. O gato, ele tem uma deficiência de enzimas, né, da família da glucuroniltransferase. Isso atrasa a meia-vida dos anti-inflamatórios, prolonga o efeito e aumenta a toxicidade. Logo, as doses em gatos são normalmente menores do que em cães, tá? Mas, basicamente, de introdução aí de farmacocinética, farmacodinâmica, é isso. Quem quiser mais informação vai atrás dos livros, porque a gente vai falar agora direto na questão mais clínica, tá? Efeitos adversos e efeitos terapêuticos. Vamos começar, então, com o lado ruim dos anti-inflamatórios, né? Lembrando que esse lado ruim, ele é uma exceção, né? Contrariamente que muita gente pensa, anti-inflamatório causa gastrite. Não é bem assim, né? A exceção que ocorre quando ocorrem esses efeitos adversos, e nós vamos mostrar isso do ponto de vista de medicina baseada em evidência. Os efeitos adversos dos AINES, principal seria êmese, né? Êmese e vômito. Antigamente, eles eram a maior causa de alteração gastrointestinal em cães. Hoje em dia, isso já não é mais verdade, porque os anti-inflamatórios mais recentes são muito mais seguros, né? Mas, sem dúvida, eles ainda são um importante fator predisponente para alterações gastrointestinais em cães, especialmente úlceras. A toxicidade paraenquimatosa, ela é rara, ocorre principalmente com carprofeno, mas, como eu vou mencionar lá na frente, ela é rara. E a perda da autorregulação renal é raríssima, tá? Praticamente algo que a gente não vai se preocupar desde que se mantenha uma normovolemia, uma normotensão no transanestésico. Mas não é um problema a se preocupar, mesmo em animais com doença renal crônica, como eu vou mostrar lá na frente. E a parte de sangramento, já avisando, né, já sendo aí dentro da bola de cristal nossa da apresentação, nem se preocupem com isso, tá bem? Mas eu também vou mostrar por quê. Então vamos começar com uma revisão bacana do Paulo Stigall, que foi ex-aluno nosso aqui, fez iniciação, mestrado, doutorado, graduação e é professor lá no Canadá. E essa revisão, esse artigo é acesso aberto, então vocês podem acessá-lo. Ele observou o seguinte, que ele só trabalha com efeitos adversos nesse artigo. Então, 55% dos estudos clínicos e experimentais apresentaram efeitos adversos. Efeitos adversos não significa efeitos adversos graves, tá? Algumas coisas são bem simples, às vezes só um episódio de êmese, mas de qualquer forma, pelo menos quando tinha um episódio, já era considerado efeito adverso. Os estudos variam de 1 a 120 dias de tratamento. E, obviamente, os efeitos adversos são proporcionais ao número de doses. Quanto mais doses, mais efeitos adversos. Quais são os efeitos adversos principais? Está lá na frente, né? Vômito e diarreia, depois anorexia, ou seja, principalmente o sistema gastrointestinal, letargia, melena, que é um caso mais grave, você vê que são seis estudos, né? Sangue nas fezes, sangramento. Esse é um estudo que nós fizemos nos primeiros estudos de efeitos adversos com anti-inflamatórios. Na época ainda não existiam os coxibs, nós comparamos carprofeno e meloxicam. O resto foi ruim do ponto de vista de efeito adverso. Na época, os dois mais recentes eram meloxicam e carprofeno. Aqui a gente já percebe que o carprofeno é superior ao meloxicam quando administrado por 90 dias, no que diz respeito à presença de sangue oculto nas fezes. Da mesma forma, para gastroscopia, também o carprofeno teve menos incidência de alterações gástricas do que o meloxicam. Então, enquanto não havia os coxibs, o carprofeno seria superior para a administração prolongada. Depois a gente vai ver outros estudos em relação a isso. Com relação a anti-inflamatório versus placebo, ainda dessa revisão, de 3.000 cães em 25 estudos, se observou que apenas 5% dos estudos, ou seja, 20%, havia uma incidência maior de efeitos adversos nos animais tratados com anti-inflamatório. Então vocês veem que a diferença, até em relação ao placebo, não é tão grande assim, mostrando que muitos dos adventos que ocorrem de alteração gastrointestinal não podem ser imputados diretamente ao anti-inflamatório, pode ser relacionado a vários outros fatores, né? A gente sabe que os cães apresentam vômito com muita facilidade. Dessas alterações que ocorreram, as lesões gastrointestinais predominaram, agregação de plaquetas diminuída, redução de consumo de alimento e aumento do peso. Diminuição do peso. Com relação
aos estudos clínicos, a gente percebe que tem mais incidência de problemas do que os estudos experimentais. Por que isso acontece? Porque nos clínicos se usam animais de idade maior e que já têm comorbidades, né? Então isso vai ser um fator predisponente que vai agravar a situação. Nós temos aí 2 casos de perfuração gastrointestinal nesses estudos, mas a causa foi uma sobredose de anti-inflamatório. Então é bom lembrar que a maior parte desses casos, principalmente em estudos clínicos, são de sobredose, quando o tutor acaba errando na administração do fármaco, né? Uma outra causa importante é o tratamento concomitante de esteroide tópico. E com deracoxib aconteceu também o mesmo problema, tá? Que foi de perfuração gástrica, mas lembrando da sobredose. Toxicose hepática. É algo estranho, mas aparentemente só acontece com carprofeno, né? Com 1,6% de cães apresentaram esse problema, numa população grande aí de mais de 800 animais, por longa duração de tratamento, quase 3 meses aí, e esses animais, é importante ressaltar que já tinham doença hepática prévia. Então, sempre quando a gente for fazer um anti-inflamatório de longa duração, é importante termos uma noção boa do bioquímico desses animais para evitar um comprometimento maior, por exemplo, do sistema hepático ou do sistema renal. Então, uma dosagem bioquímica dessas enzimas marcadores de lesões hepáticas são importantes numa rotina de tratamento. Então, de repente, uma vez por mês, é interessante fazer um acompanhamento. No ponto de vista do rim, basicamente, em animais, mesmo sob hipotensão, então esse é um estudo, um exemplo disso, os autores eles pegaram e induziram hipotensão no transanestésico, porque todo mundo fala, não pode usar anti-inflamatório antes da cirurgia, porque se o animal tiver hipotensão, vai dar doença renal aguda. Isso é um mito, certo? Porque mesmo animais com hipotensão induzida, animais normais, sadios, não tiveram nenhuma alteração de filtração glomerular. E tem muito estudo na literatura mostrando que os anti-inflamatórios são seguros quando administrados por curta duração, do ponto de vista cirúrgico, né, falando pós-operatório, do ponto de vista renal. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de doença renal crônica, tá? Mas eles são seguros e devem ser administrados antes da cirurgia para prevenir a analgesia preventiva. Uma questão importante, aproveitar antes que eu esqueça. Quando for administrar antes da cirurgia, lembrar que por via subcutânea, ele às vezes demora até 1 hora para agir. Então não adianta fazer, por exemplo, na medicação pré-anestésica, é bom fazer 1 hora antes. Se for por via oral, 2 horas antes, né? Então, para lembrar disso num pré-operatório. Então, do ponto de vista renal, em cães, a partir de exames de patologia clínica e teste de função renal, não há evidência nenhuma de efeito adverso, mesmo em animais hipovolêmicos, ou sob hipotensão, ou sob anestesia. Ou seja, deve-se administrar os anti-inflamatórios antes da cirurgia. Insuficiência renal. Vamos agora apresentar um pouquinho sobre o uso mais prolongado de anti-inflamatórios. É um fato que a insuficiência renal não relacionada a anti-inflamatórios é 3 vezes maior em gatos do que em cães. Ou seja, a gente tem que estar um pouquinho mais com a orelha em pé no gato do que no cão. Entretanto, a diferença entre ambos, no que concerne ao uso de anti-inflamatório de longa duração, não há diferença. Então, tanto o cão como o gato apresentam a mesma incidência de efeitos renais adversos. Ou seja, não há uma evidência maior em gatos do que em cães. O uso prolongado com felinos acima de 7 anos, um estudo interessante que usou os anti-inflamatórios, no caso o meloxicam, por longa duração. Foi em torno de 6 meses que foi utilizado. Felinos já relativamente idosos, né? Uma dose baixa, 0,02 mg por quilo. Mesmo em animais com doença renal estável de grau 2 ou 3, não agravou a situação e não diminuiu a longevidade. Ou seja, mesmo os animais num quadro de doença renal estável podem receber anti-inflamatórios também. Obviamente, deve-se fazer a monitoração da função renal. Na coagulação sanguínea, embora os anti-inflamatórios, todos eles, reduzam o tromboxano, isso pouco se reflete na prática do ponto de vista da coagulação e do tempo de sangramento. Então a gente percebe num estudo mais antigo nosso aí que os antigos anti-inflamatórios, flunixin, caprofeno, cetoprofeno, não alteraram
o tempo de coagulação sanguínea durante 7 dias. O mesmo em relação às plaquetas, não alteraram a agregação de plaquetas. O vedaprofeno em gatos não alterou a agregação de plaquetas. O tempo de sangramento com vedaprofeno em gatos também não foi alterado. Isso são apenas alguns estudos, eu trouxe alguns exemplos, porque senão, né, não dava para esgotar todos eles, mas garimpando na literatura não há evidência de alteração de coagulação ou sangramento com o uso de anti-inflamatórios. O mais vilão que teria aí de notícia, né, pelo menos no ser humano, né, seria a dipirona. A dipirona, ela reduz em 89% a área sobre a curva de agregação plaquetária. Esse é um estudo feito aqui em Botucatu. O que a gente percebe é que em cães, a diminuição da agregação plaquetária ocorre por 3 horas, ou seja, um tempo relativamente curto, e quando associa com o meloxicam, por 5 horas, que é o que está mostrando nesse gráfico aí. Mas se a gente considerar que não há alteração de tempo de coagulação sanguínea, não há alteração de formação e nem de máxima firmeza do coágulo, ou seja, na prática, não faz a mínima diferença você fazer ou dipirona ou meloxicam do ponto de vista de coagulação. Ou seja, a segurança existe. Então não há alteração de sangramento da mucosa oral. E a conclusão do estudo foi que, embora haja essa redução da agregação plaquetária por 3 horas, pela dipirona e quando associado com o meloxicam por 5 horas, o meloxicam isoladamente não teve efeito e na prática não houve uma alteração das propriedades viscoelásticas do coágulo. Então não há aumento de sangramento, só para desmistificar aquela história de que às vezes o pessoal da cirurgia, né, pode comentar, vai aumentar o sangramento, ou a cirurgia é uma cirurgia que tem muito comprometimento vascular, campear muitos vasos, e nenhuma fundamentação não fazer anti-inflamatório antes por conta da possibilidade de sangramento. Bom, essa é a mesma revisão sistemática que eu comentei há pouco. Esse é o Paulo Stigl, né, vulgo Panqueca, nosso grande amigo que se formou aqui. Essa revisão é muito boa. Nós vamos namorar ela um pouquinho rapidamente. Então vamos ver aqui a incidência de efeitos adversos. Ele coloca todos os estudos que foram feitos, né? A última coluna nós temos a duração de tratamento. Então aqui nós temos a duração de tratamento, certo? Depois o total de números tratados, é um número bem grande, e a porcentagem de efeitos adversos. Então a gente percebe que para o firocoxib essa porcentagem varia enormemente. E normalmente está relacionado com o tempo. Quanto mais tempo, maior o problema, né? Maior os efeitos adversos. Para os outros a mesma coisa, carprofeno, mesma coisa. Quanto maior o tempo, com algumas exceções, né, maior a intensidade do problema. Então, a gente percebe que níveis aí de 18% começam a haver já com um tempo maior de tratamento, né, de incidência de efeitos adversos. Para o vedaprofeno, para o meloxicam, mesma coisa, né, a gente já percebe uma incidência um pouquinho maior em relação ao firocoxib e em relação ao carprofeno. E para o deracoxib e robenacoxib, os resultados são pouco maiores, né, paradoxalmente. Apesar de serem coxibs, os efeitos adversos aparentemente são maiores. Esse aqui é o número de efeitos adversos, vocês percebem que vai aumentando ao longo do tempo, né? De 85 até 2013, então o número reportado de efeitos adversos aumenta em animais. Em seres humanos, relativamente estável, esse número não mudou muito, né? E o total dos dois aumentou, obviamente, por conta dos animais. Quais são os efeitos adversos principais aí, vamos dizer os mais graves, né? A insuficiência renal, que ocorre isso aqui nós estamos falando em administração oral, né? Então insuficiência renal, êmese em segundo lugar, anorexia, letargia e morte. Então relativamente grande. Isso em cães. Em gatos não é muito diferente, vocês percebem que não tem diferença significativa entre cães e gatos. Então, a incidência de insuficiência renal é a mesma, não tem diferença, né? Êmese mais ou menos a mesma, anorexia, letargia é basicamente a mesma também. Injetável oral, a pergunta que não quer calar, né? Você vai fazer preferencialmente o fármaco por via oral ou por via injetável? A resposta está muito evidente hoje em dia. A incidência de êmese por via injetável é maior do que oral. A insuficiência renal é maior injetável do que oral. O óbito é maior injetável do que oral. Ou seja,
qual via que você vai usar, né? Pergunta é meio óbvia, né? A gente vai fazer, obviamente, sempre por via oral, porque a probabilidade de matar um animal com anti-inflamatório é 10 vezes maior por via injetável do que por via oral. Então, sempre que possível, por via oral, a não ser se seja um pré-operatório, mas a manutenção por via oral. Diferenças entre cães e gatos com relação a efeitos adversos, né? Nós temos aí uma incidência quase imperceptível de efeito adverso. Então, são 5 zeros depois da vírgula, tá? 3%. E gato exatamente igual ao cão. Isso em 60 milhões de doses para gatos e 748 milhões de doses para cão. Esse artigo é fantástico. É uma medicina veterinária baseada em evidências. É o início da medicina veterinária baseada em evidências. É um estudo da Inglaterra, onde tem um centro de evidências, tá? Então é um estudo que agora a gente começa a respirar a coisa da meta-análise, que tem na medicina humana e praticamente não tem na veterinária. Quando a gente vai lá para injetável, a incidência também é a mesma em cão e gatos e olha como aumenta, né? Então a gente tem um aumento absurdo aí de probabilidade de mortalidade com o uso injetável em relação ao uso oral. Então eu acho que eu convenci vocês que injetável é maior que oral, né? Com relação aos óbitos, paradoxalmente nós temos um óbito, embora a diferença seja pequena, maior com coxibes por conta da entrada nesses coxibes do deracoxib e do robenacoxib, tá bem? Que eu tinha comentado lá antes um pouquinho. Bom, tem diferença de mortalidade entre os anti-inflamatórios, né? Eu trouxe isso aqui para cá porque eu acho que é importante a gente comparar. Se vocês compararem cetoprofeno, carprofeno, meloxicam e firocoxib, não há diferença nenhuma, tá? Então, os 4 anti-inflamatórios, do ponto de vista de óbito, não tem diferença. O que vai ter diferença é alguns efeitos adversos. Então, do ponto de vista de análise dos anti-inflamatórios e quais são os efeitos adversos. Depois, vocês podem namorar um pouco mais essas tabelas, porque tem material aí que está em PDF, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui dá para vocês terem uma ideia já do injetável para o oral, a diferença brutal, né? Quase 10 vezes maior aí, ou 5 vezes maior em alguns casos. O firocoxib, ele só tem o oral, né? Então ele vai competir com o carprofeno oral, e o meloxicam também tem oral. Basicamente não tem diferenças entre esses três, né? Embora haja uma diferença numérica, aí não tem diferença estatística entre esses três, meloxicam, firocoxib e carprofeno. Já o robenacoxib já tem um valor um pouco mais alto quando você pega oral, né? Você pega aí 4 vezes maior o número de problemas com êmese, né? A injeção já é maior ainda, tá bem? Então, dos coxibs aí, parece que o robenacoxib tem um pouquinho mais de efeito adverso. O mavacoxib já é bem mais de efeito adverso, tá bem? Em relação aos outros. Com relação à insuficiência renal, vai na mesma linha, né? Vocês pegam aí, o firocoxib, ele é muito próximo do carprofeno, o meloxicam um pouquinho mais alto em relação aos outros dois, e o robenacoxib já é um pouco mais alto, mas não é tão evidente a diferença quanto é na êmese. Ufa, finalmente chegamos no uso terapêutico, né, dos AINES, né? Falamos um pouquinho dos efeitos adversos e vamos agora para o tratamento. Vamos começar, eu não vou entrar em detalhes, porque tem muito artigo. No final eu vou fazer uma tabela de comparação entre os anti-inflamatórios. Então o que eu vou passar para vocês são alguns pontos mais relevantes de cada anti-inflamatório e principalmente quando eles foram comparados com o placebo. A comparação entre anti-inflamatórios vai ser no final, tá bem? Bom, meloxicam até recentemente era o queridinho do gato, né? Ele é o anti-inflamatório mais usado e que tem mais pesquisas em felinos, né? Então é um anti-inflamatório, assim, vamos dizer, que a gente tem uma confiança maior, porque ele já está há mais tempo no mercado do ponto de vista de efeitos adversos. Este é um estudo importante que mostra que o meloxicam tem uma boa segurança, obviamente naquelas doses bem baixas, de 0,01 a 0,03 miligramas por quilo, 6 meses de tratamento, e a eficácia do meloxicam nesse estudo foi boa, do ponto de vista de osteoartrite, reduziu o score de dor tanto
pela avaliação do veterinário como pelo tutor, e a incidência de efeito foi baixa, foi de 4%, sem nenhuma alteração renal importante, né? Esse gráfico mostra a redução da dor, então seria o triângulo e o xizinho aqui que vão para baixo, vai para baixo, né? E aí vocês percebem que há uma redução, então, tanto para o tutor como o veterinário, do score de dor. Então, uma boa satisfação, ou excelente ou bom no tratamento. E tem um estudo mais recente comparando meloxicam em 3 doses diferentes, né? Eles usaram 0,025, 0,04 e 0,05. E, embora não tenha havido uma diferença no pico de força vertical, e pouco há essa diferença em vários outros estudos, para qualquer fármaco que se estude, mas é muito feito isso, porque é uma análise importante aí de tanto a análise de baropodometria como análise cinética. Entretanto, os resultados são muito conflitantes quanto a esse índice. O que melhorou nesse estudo foi a movimentação noturna dos cães. Então, tem aquele colar que se coloca nos animais e a gente consegue avaliar, é o actímetro, né? É um índice de movimentação dos animais. Ou seja, se ele se movimenta mais, significa que dói menos. Então, é um bom índice objetivo aí para o avaliador. Então, o meloxicam, nesse caso, ele funcionou bem na dose maior, na dose de 0,05 mg por quilo. E, finalmente, um outro estudo comparando placebo versus meloxicam mostrou que no 8º mês, né, e aqui a gente tem uma alteração renal depois de 8 meses, né, o que aconteceu? Não teve nenhuma diferença em várias variáveis que foram avaliadas aqui do ponto de vista renal, né, filtração glomerular, por exemplo, né, fator de crescimento, creatinina, etc. Mas houve uma diferença no UPC, um pouco maior para os animais que receberam anti-inflamatório. Qual que é o furo desse trabalho? O N foi muito pequeno, foram 6 animais só com meloxicam contra 15 no placebo. Então, um número muito pequeno, é difícil fazer uma avaliação um pouco melhor. O carprofeno, ele tem um estudo em gato nosso de 1 semana de uso de carprofeno com segurança, não teve nenhuma alteração hematológica ou gastrointestinal. Nesses animais a gente fez gastroscopia antes e depois, então foi bem seguro, né, para 1 semana. Em cães tem aquele estudo que eu já mostrei por 90 dias, que também foi bastante seguro. Vou falar um pouquinho agora dos coxibes e vou dar um ênfase um pouquinho maior dos coxibes, porque são os anti-inflamatórios menos conhecidos, né? Do ponto de vista de segurança, o firocoxib em cães, ele também demonstrou uma boa segurança com 30 dias de uso. É um estudo que nós fizemos foi uma iniciação científica já há algum tempo, e a gente fez endoscopia antes e depois, e não teve nenhuma alteração de gastroscopia nesses animais, nem sangue oculto nas fezes. Então ele foi bem seguro aí por 30 dias. O firocoxib, um estudo já com um N bem grande de animais, aí quase 600 animais, a incidência de efeitos adversos foi um pouco menor, porém não significativamente menor, que o carprofeno. Então teve os eventos do carprofeno foram em torno de 7% de diarreia contra 3% no firocoxib, também por 30 dias. E não teve diferença no número de animais que foram retirados do estudo. Para dor aguda, o firocoxib, ele tem um estudo para cães, né? Isso comparando com placebo, depois eu vou falar comparando com outros anti-inflamatórios, que houve uma redução importante no pós-operatório da dor dos animais. Então, a porcentagem dos animais que receberam resgate analgésico foi bem baixa no firocoxib, 16%, contra em torno de 50%, metade dos animais após cirurgia de tecido mole no grupo placebo. Esse é um outro estudo, no caso aqui ovário-esterectomia, mostrando um resultado muito parecido, comparando agora com butorfanol. Então, resgates analgésicos foram apenas 15% no firocoxib contra quase todos, né, 91% no butorfanol. Então, ele obviamente é superior ao butorfanol e também é superior ao tramadol, num outro estudo de osteotomia, em que se comparou ele isoladamente ou associado ao tramadol ou o tramadol isolado, e quando se incluía o firocoxib tanto isoladamente quanto associado, o score de dor foi menor em relação ao tramadol, os resgates analgésicos também, e a função dos membros após cirurgia ortopédica também foi melhor com a inclusão do firocoxib. Pulando agora para a dor crônica. Na dor crônica,
comparando com placebo, isso aqui é um estudo de indução de osteoartrite experimental, né, indução de sinovite, a gente percebe o efeito voltado para pico de força vertical, que é o índice de pressão, né, barométrica, baropodometria, e a gente percebe que praticamente não muda. Mesmo após a indução da sinovite, mantém a força vertical quando se usa firocoxib, comparando com o grupo grapipran, que é difícil falar esse nome, né, e o grupo controle. Tá? Então ele foi bem superior ao grapipran, no caso aqui, e obviamente superior ao grupo controle. Esse é um outro estudo com osteoartrite agora de ocorrência natural, o que é melhor, né, porque é o que importa mais para a gente do ponto de vista clínico. E aqui é a satisfação do tutor e também do veterinário. Eu estou mostrando só um dos gráficos aqui, que é do veterinário, em que nós tivemos aí uma porcentagem de melhora de grau para 2 e 3, aí, bem maior com o firocoxib, comparando com o carprofeno. Então foi superior. E agora um tema importante aí para os anti-inflamatórios de forma geral, mas mais especificamente os coxibs, que seriam o efeito quimioterápico desses fármacos, né? Esse é um tema que está cada vez trazendo mais literatura e que realmente é interessante para melhorar a qualidade de vida desses animais, especificamente para carcinoma, é a indicação principal, qualquer tipo de carcinoma, os animais se beneficiam com o uso de anti-inflamatórios. E nesse estudo era um carcinoma nasal, em que foi feito radioterapia num grupo e no outro grupo foi feito radioterapia mais o firocoxib. E o que se observou nesses 24 cães é que a atividade dos animais foi maior quando se incluiu o firocoxib, e no outro estudo em que se fez cisplatina, ou seja, um quimioterápico, e comparou-se com o firocoxib isolado ou associado à cisplatina em 44 cães, um N grande, né? Em carcinoma de bexiga agora, nós já sabemos que o piroxicam, por exemplo, causa remissão de carcinoma de bexiga, e o firocoxib é um estudo relativamente novo, 2013, que mostra que uma remissão parcial ocorreu significativamente mais nos animais que receberam a associação de firocoxib com cisplatina, comparando com a cisplatina. E interessante que o firocoxib, inclusive, foi superior também à cisplatina. E aqui tem uma curva de sobrevivência, eu adoro isso, porque dá para a gente ter uma ideia de cada degrau desse, são um ou mais animais que vão piorando. Eu não adoro isso, né? Eu adoro a curva, né? Então, quanto mais degraus estiver mais alto, né, e mais tempo esse degrau permanecer, melhor é, tá? Então, se vocês derem uma olhada nesse quadro aqui, a associação de firocoxib com cisplatina proporcionou uma progressão livre da doença por 186 dias, que foi superior ao firocoxib isolado e superior à cisplatina, que foi de 87 dias. E o tempo de sobrevida da cisplatina foi maior. Entretanto, depois a gente vai ver que a qualidade de vida foi pior. Então, é aquela história, né? Melhor você morrer mais rápido sem dor do que morrer mais lentamente com dor, né? Mas, nesse estudo especificamente, embora o N seja pequeno, não teve diferença estatística, mas a gente percebe que o tempo de sobrevida foi maior pela variabilidade dos casos, né? E aqui é a concentração sérica que não teve alteração para firocoxib, mas teve para cisplatina, e as alterações gastrointestinais. Se observa claramente a diferença entre cisplatina, em que tem vários graus de alteração aqui, né, de 1 a 4, de toxicose gastrointestinal e hematológica, enquanto que para firocoxib, praticamente a maior parte fica aqui no 0, né, 14 aqui e aqui 10 no 0, ou seja, tem pouco efeito de toxicidade comparado com a cisplatina, que é o grande problema da cisplatina. Então o firocoxib proporcionou, nesse outro estudo, uma maior sobrevivência, o que demonstra então que é interessante a gente sempre pensar numa situação de carcinoma, usar um coxib ou
eventualmente piroxicam também, que pode ser utilizado. Entretanto, nós não temos dados de toxicidade do piroxicam e temos dados de toxicidade do firocoxib. Para o gato, tem pouquíssima informação de firocoxib em gato, basicamente um artigo só, em que o artigo ele compara com um placebo, é um estudo inclusive, eu não sei a origem dos autores aí, né, talvez indianos, mas é um artigo publicado na Journal of Veterinary Science, que é uma revista da Coreia, e em relação ao grupo controle, a única diferença que teve foi com uma dose mais alta de firocoxib, que foi a 0,3 né, miligrama por quilo. Tá? A dose de 0,1 não teve diferença em relação ao grupo controle para analgesia pós-operatória. Só que teve um problema, a dose mais alta aumentou a ureia e a creatinina em 2 animais e teve vômito também. Então fica o ponto de interrogação aí da aplicabilidade, né, do firocoxib para gatos. Precisaria haver mais pesquisas. Vamos mudar agora para o robenacoxib, e o robenacoxib foi lançado para gatos, né? E com relação à segurança, tem um estudo aí com 42 dias de uso, eles fizeram, inclusive, um estudo até, né, da dó dos animais, porque foi feita eutanásia depois desses animais, né, ou eliminação mesmo. Eutanásia é um termo, é um eufemismo, né? E não teve alteração hematológica, bioquímica, urinária, de necrópsia, enfim. Ele pareceu bem seguro para esse estudo aí em gatos. Esse aqui é um outro estudo, também já um N bem maior, 194 gatos, também não teve diferença quando comparado com placebo, então é um fármaco aparentemente bem seguro e com boa tolerância para felinos. Para dor aguda, o robenacoxib, esse é um estudo comparando com placebo, e aqui na curva de sobrevivência a gente percebe que quanto mais alto for esse degrauzinho aqui, melhor, ou seja, poucos animais precisaram resgate analgésico, então teve uma eficácia boa de analgesia pós-operatória, né? Era um estudo de cirurgias de, eu não lembro agora se tecido mole ou ortopédico, mas eu acho que era tecido mole, e com relação ao número de falhas e que precisou de um resgate analgésico, a gente teve uma diferença grande, né? 20% só dos animais que precisaram resgate para robenacoxib contra 40% para o grupo placebo. E para finalizar os coxibs, eu só vou falar depois um pouquinho do simicoxib, nós temos o mavacoxib, é em pesquisa em gatos, e eu costumo indicar o mavacoxib para aqueles animais que, por exemplo, ficam numa chácara, que tem pouco acesso, não dá para fazer medicação cotidiana, né? Ou uma pessoa idosa que tenha dificuldade em fazer medicação no animal, ou um animal que seja muito agressivo, que não permita fazer a medicação. Então é mais pela praticidade, porque a gente tem que lembrar que uma vez injetado o mavacoxib, ele vai estar presente ali por uma longa duração, né? Aparentemente, em estudos de longa duração, não tem diferenças. Tem 2 estudos comparando mavacoxib com outros anti-inflamatórios, aparentemente não tiveram diferenças em termos de toxicidade. Mas se a gente for dar uma olhada lá nos efeitos adversos, naqueles estudos de meta-análise, a gente vê que tem uma diferença relativamente grande em que o mavacoxib tem mais efeito adverso do que os outros coxibs e os outros anti-inflamatórios também. E finalmente o simicoxib, que foi lançado recentemente, para dor aguda em cão, ele é tão efetivo quanto o carprofeno em pós-operatório. E para finalizar os nossos anti-inflamatórios, nós temos aí o metamizol ou dipirona. Para quem às vezes não acha dipirona na literatura, procura por metamizol, né? E o que a gente tem é um estudo, o melhor estudo sem dúvida é um estudo daqui, né, do grupo do professor Francisco, o Zanuso, que foi mestrando dele. E nós temos aqui uma diferença interessante nesse estudo de pós-operatório de cirurgia de tecido mole, em que 50% dos animais precisaram de resgate, contra, paradoxalmente, no meloxicam 70%, né? Na dipirona foi 30% só e teve diferença significativa. Quando se associou dipirona e meloxicam não melhorou tanto assim. E do ponto de vista de número de resgates, nós tivemos no total 17 resgates para o controle, 19 para o meloxicam, 5 só para a dipirona e 5 para a associação dipirona-meloxicam. Ou seja, a dipirona foi
sozinha tão eficaz quanto a associação de dipirona e meloxicam. E foi superior ao uso de meloxicam nesse modelo de estudo que foi feito. Bem interessante aí. Lembrando que a dipirona ela não tem um efeito anti-inflamatório local muito bom, ela tem um efeito mais sistêmico. E agora, finalizando a apresentação, eu vou fazer um resumo, né, de tudo que a gente viu e também comparar os estudos que eu não apresentei aqui. Então, aqui eu estou comparando os anti-inflamatórios. Então, vocês vão perceber, em cada linha tem um artigo e os anti-inflamatórios estão lá na primeira linha. E comparando, por exemplo, para o SH, nós temos meloxicam versus carprofeno, 2 estudos. O meloxicam em um foi igual ao carprofeno, no segundo estudo foi ligeiramente superior. Depois, para laparotomia, meloxicam, robenacoxib, também meloxicam foi um pouquinho superior, mas ambos tiveram eficácia. Para tecido mole, similaridade entre os dois. Cetoprofeno versus o meloxicam, similar para tecido mole. O mesmo em relação ao tecido ortopédico, cirurgia ortopédica. Comparando meloxicam e carprofeno, ortopedia, ambos eficazes. Carprofeno, cetoprofeno para ortopedia também, e o mesmo para meloxicam, robenacoxib. O que a gente conclui daqui? Isso é tudo lamemetiose, né? Praticamente não tem diferença importante entre os anti-inflamatórios do ponto de vista de eficácia. A diferença maior vai ser a segurança. Aqui há uma discreta sugestão de que o meloxicam é um pouco melhor que o carprofeno e o robenacoxib. Eu não falei dos outros porque não tem estudos comparativos entre esses outros fármacos, né? Tem estudos com firocoxib, com mavacoxib, etc., mas não tem estudos comparativos. Com relação à dor crônica agora, para cão, na osteoartrose, firocoxib foi superior, em 2 estudos, foi superior ao carprofeno. Em um estudo. E o meloxicam também foi superior ao carprofeno. Nós não temos aí comparação de firocoxib com meloxicam. Firocoxib também foi superior ao carprofeno no outro estudo. Então, aqui já mostra que o firocoxib, 2 estudos, né, é superior ao carprofeno para osteoartrose. Um experimental e outra clínica. Quando compara carprofeno e robena, mais ou menos igual. Mavacoxib, carprofeno, também similar. E mavacoxib com meloxicam também similar. Então, a diferença maior aqui foi o firocoxib e o meloxicam serem melhores do que o carprofeno. Lembro que são poucos estudos para se concluir isso. Eu estou fazendo uma ingerência, né, nesse processo aqui, tá? 1 ou 2 estudos não é suficiente. Mas do que tem publicado, aparentemente o firocoxib é superior ao carprofeno e o meloxicam também. Nos gatos, robenacoxib e meloxicam, aparentemente o robenacoxib é um pouquinho superior. Tem 2 estudos, né? Um de ortopedia e um de tecidos moles. Um só que teve diferença. Para tecidos moles, cetoprofeno e carprofeno, muito parecido, não tem diferença. E finalmente tecido mole, também cetoprofeno, carprofeno e meloxicam, similar. Para dor crônica, na análise do tutor, o robenacoxib foi superior ao cetoprofeno. E os outros estudos mostram que cetoprofeno e meloxicam são similares. Então, aparentemente, o robenacoxib seria um pouquinho melhor que o meloxicam para dor em gatos, tanto aguda quanto dor crônica. Essa aqui é a posologia, eu não vou nem entrar nisso, né? Vocês têm o material, então tem aí as doses, foi mais para vocês consultarem as vias de administração. Essas doses são as doses mais recomendadas. E uma coisa que foi a última coisa que eu fiz, para vocês terem uma ideia, eu peguei essa informação hoje às 6 horas da tarde, tá bom? Porque eu estava curioso e eu sabia que alguém ia me perguntar, né? E eu sabia que eu não ia responder, porque eu não tinha visto a literatura nesse assunto. Eu dei um estalo, falei, eu vou atrás dessa informação. Todo mundo fala que a gente tem que usar, quando vai usar por uso prolongado, o anti-inflamatório, falam para a gente usar os protetores de mucosa, né? Então, tudo quanto é palestra, as pessoas me perguntam isso e eu sempre fico devendo essa resposta, né? E aí eu fui dar uma futucada na literatura e olha que interessante, o omeprazol é pior, aparentemente, você dá, porque tem um estudo bem bacana, um estudo de 2020, é o Jones,
em que eles pegaram um estudo, um grupo com carprofeno e um grupo com carprofeno e o omeprazol. O que eles observaram? Que houve uma maior inflamação do intestino quando associava o omeprazol com o carprofeno e também que é a calprotectina, né? E também desbiose, um desequilíbrio de flora intestinal, ou seja, não usem o omeprazol quando forem usar anti-inflamatório por um longo período de tempo. A informação que tem de famotidina, que seria um outro antagonista H2, é pequena. A única diferença que teve foi que quando associado com diclofenaco, mas aí não teve um grupo só com diclofenaco, houve uma prevenção do fluxo sanguíneo, uma prevenção da redução do fluxo sanguíneo gástrico, tá? Mas isso não significa que vai ter menos gastrite, né? Não tem evidência. Para os outros, maropitã não tem nada na literatura, zero de informação, eu estou falando quando associado com anti-inflamatório, né? Obviamente tem literatura do maropitã para outros tipos de estudos, né? E também com o Dancentron não tem nenhuma evidência que é interessante associar, ou seja, não há evidência nenhuma na literatura e com o omeprazol seria contraindicado associar esses fármacos quando se usa anti-inflamatório por um longo tempo em cães e gatos. Lembrando que os quimioterápicos agravam essas alterações. Vamos finalizando então as sugestões do uso de AINES para a gente concluir. Na dor aguda, no cão, em pé de igualdade estão todos esses fármacos aqui, carprofeno, dipirona, firocoxib, meloxicam e robenacoxib, do ponto de vista de eficácia, né? Como segurança não é tão importante aqui porque é curta duração, para administração prolongada, dor crônica, considerar carprofeno ou firocoxib, os dois são iguais em termos de segurança, e o firocoxib em 2 estudos foi mais eficaz do que o carprofeno. E como pode-se considerar também o mavacoxib naquelas situações que eu comentei e eventualmente o meloxicam, embora tenha mais efeito adverso para uso prolongado. Para finalizar no gato, dor aguda, meloxicam e robenacoxib são os que têm mais informação, pode ser que outros venham aí com mais informação, mas por enquanto é o que nós temos, e pode-se considerar carprofeno, cetoprofeno e firocoxib. Lembra que o firocoxib nós temos um estudo com 7 dias, o carprofeno nós temos um estudo com 7 dias em gato. E para firocoxib só tem um estudo. Para dor crônica, eu sugiro meloxicam ou robenacoxib. Particularmente, eu aconselho mais o meloxicam. Tem um pouco mais de evidência e tem mais tempo, né? O tempo consagra os fármacos também. Mas o robenacoxib está em pé de igualdade aí com o meloxicam. Uma das perguntas, professor, é sobre o uso do firocoxib na remissão de carcinoma, tá? Se é um off-label, se o senhor tem alguma experiência, o que o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso, por gentileza? Então, eu comentei, né, na apresentação, teve aquele caso, tem tanto para bexiga, né, como para nasal também. De forma geral, os carcinomas, eles apresentam ou remissão parcial ou total com anti-inflamatórios. Principalmente, no início eram estudados os oxicans, especificamente o piroxicam, que tem bastante literatura, alguns estudos in vitro, e agora, mais recentemente, o firocoxib, né? Como eu mencionei na apresentação, como o firocoxib nós temos mais segurança do ponto de vista de uso, porque já tem mais estudos, né, eu aconselharia mais o firocoxib do que o piroxicam, por exemplo. Então, pensou em carcinoma, pense em coxibs, no caso firocoxib, né, porque não tem estudos com os outros ainda. Se vocês estiverem pensando em outros tumores, por exemplo, hemangiosarcoma já não funciona, né, osteosarcoma não funciona. Obrigada. E, desculpem, mama também, tá bem? Que é talvez o mais importante aí. Carcinoma inflamatório, né, professor? Isso. Certo. Obrigada, professor. Outra pergunta. O senhor acha interessante começar com dose de ataque? Então, um paciente que está rígido, mas que tem um processo inflamatório muito evidente, o senhor acha que é interessante aumentar a dose, depois diminuir, fazer nos primeiros dias, ou o senhor não vê relevância clínica para isso? Não tem literatura, tá? A literatura, quando o fármaco é lançado no comércio, ele é lançado em cima já de estudos, né, que fizeram várias dosificações para chegar ao efeito ideal, né? Então, o que a gente tem na literatura é a bula. A bula, na verdade, ela deveria, idealmente, seguida. O que a gente pode fazer é o contrário, né? Reduzir a dose.
Então, se você tiver, por quê? Às vezes você tem, principalmente para dor crônica, há um efeito interessante ao se reduzir doses, vide em gatos, né? Para dor aguda, é melhor usar a dose de bula, ou as doses que estão aí indicadas na literatura. Certo, obrigada, professor. Outra pergunta também é bem interessante, assim, no caso de ter havido efeito colateral com um fármaco, por exemplo, o meloxicam, o senhor indica, em caso de necessidade evidente do uso de anti-inflamatório, parar esse fármaco e continuar outro anti-inflamatório ou encerrar o anti-inflamatório e buscar outras possibilidades de tratamento terapêutico? Parar tudo, tá? O anti-inflamatório, se um está causando problema, pode ser que o outro cause também. Então, o que eu sugiro, se for uma dor crônica, parar uma semana, mais ou menos, né? E aí depois mudar o anti-inflamatório, tá? Se for uma dor aguda, aí dá para tentar fazer outras opções, né? Talvez um opioide seria interessante, né? Então, ou até, eventualmente, eu vou puxar para o meu lado agora, uma acupuntura, eventualmente você pode usar outras possibilidades. Mas é bom dar uma pausa, porque o risco é muito grande se houver uma manutenção no tratamento. Obrigada, professor. E outra pergunta aqui também é como proceder em casos de pacientes que já têm uma insuficiência renal crônica, né, e que necessitam do uso do anti-inflamatório, e pacientes também que têm pancreatite, né? Seriam dois casos diferentes aí. Como que o senhor recomenda esse protocolo? Para a doença renal crônica estável, mesmo estado 2 e 3, né, grau 2 ou 3, já tem evidência em gatos que pode ser administrado anti-inflamatório. No caso, esse estudo foi feito com meloxicam, né, com aquelas doses baixas, 0,02 a 0,3 mg por quilo. Para pancreatite, já seria um pouquinho mais complexo o quadro, né? Eu costumo analisar caso a caso. Então, se você tem um animal que está com muita dor e você não está conseguindo controlar a dor daquele animal, nem com opioide, com outras possibilidades terapêuticas, né? Às vezes uma dose de anti-inflamatório não vai ser tão problemático assim num quadro agudo, porque a gente tem que pensar também no sofrimento do animal, né? Agora, a manutenção já, obviamente, não seria ideal. Obrigada, professor. Outra pergunta aqui há algum estudo, o senhor viu sobre o uso do firocoxib por tempo prolongado para a dor crônica? Tem estudos aí de longa duração, aí na faixa de 90 dias, tá bem? Tem alguns estudos, eu não lembro exatamente se para o firocoxib, mas tem estudos com anti-inflamatórios até 120 dias. No caso do cão, no gato tem por 6 meses, né? Não com firocoxib, com meloxicam, tá? Então, dá para usar. Tem animal que toma a vida inteira anti-inflamatório. O importante é que quando esses animais tomarem a vida inteira, ou tomarem anos, né? É fazer uma monitoração tem um teste que chama FeCACult, que é super fácil de comprar, que o próprio tutor pode ter, é uma tirinha. Então você mistura com as fezes, ele é à base de peróxido e observa se tem sangue oculto nas fezes. O próprio tutor pode fazer isso semanalmente. Se começar a ter sangue oculto nas fezes, já significa que pode ter gastroenterite. Aí você tem que levar para o veterinário, no caso, né, e fazer um exame mais pormenorizado e, se for o caso, interromper o tratamento. Obrigada, professor. Outra pergunta aqui, falando sobre a dipirona, no caso de dor crônica. Se o senhor acha que é interessante manter a dipirona durante o tratamento da dor crônica, associado ou mesmo como uso único em pacientes? Sim, a dipirona é excelente para dor crônica. Normalmente na escada da dor crônica, né, inflamatório convencional, o segundo fármaco seria a dipirona e depois vai, né, gabapentina, amitriptilina, amantadina, etc. Pode ser só dipirona também. Uma dica interessante. A dipirona, ela potencializa o efeito do opioide. Então, por exemplo, se você associar o opioide, no caso do tramadol, com a dipirona, há um efeito sinérgico por potenciação. Então, é muito interessante esse casamento aí da dipirona com o opioide. Obrigada. Outra pergunta, professor. No caso de hemangiosarcoma, tá? Existe algum anti-inflamatório que o senhor acha que seja mais interessante para esse tipo de câncer ou indiferente? Não funciona. Tá. Nada que é sanguíneo, linfoma, hemangiosarcoma, esses tumores não têm nenhuma evidência científica, tá? Só tem evidência, assim, curto e grosso é carcinoma, né? Qualquer tipo de carcinoma normalmente funciona bem, ou para remissão total ou parcial. Mas todos esses tumores
sanguíneos aí, né, não vai ter resultado bom. Certo. E de efeito colateral, professor, de todos os fármacos, né, aqui está falando, né, que apesar de estar aquela estatística de 0,00%, na rotina clínica, né, com Maxican, às vezes, até em tratamentos eletivos, principalmente para cães de pequeno porte, que às vezes têm já um estômago um pouco mais sensível, né, acabam apresentando efeito colateral de vômito. O senhor acha que seria uma alternativa o firocoxib nesses casos? Assim, não para associar, não, como o senhor explicou, né, mas para ser como de primeira eleição, digamos assim? Você falou gato ou cão? Cão. Tá. Sim, para cão. Não, para cão não tem dúvida que tanto o firocoxib ou o carprofeno, eles são mais seguros do que o meloxicam. Tá? Os estudos assim de longa duração, né, até no estudo nosso também, né, aparentemente o meloxicam ele é interessante para um curto período, né? Agora, para gato não, né? Para gato o meloxicam é superior, tá? Mais uma pergunta, professor, por gentileza. Tá vindo aqui. O que o senhor acha da experiência com Grapipran, né? Que é o um nome um pouco complicado. Grapipran. Grapipran. Fica um pouco assim no ar. Porque já que ele é super mega específico, né? Age lá em EP4 e tudo mais. Se o senhor acha que é realmente mais eficaz, se o senhor já teve alguma experiência clínica assim para passar para a gente desse fármaco em específico, por favor. Não tem experiência clínica, tá bem? Mas a evidência científica tem um artigo, né, só comparando com carprofeno e foi inferior, né? Então, mas é um artigo só, pode ser que para outros, o avançar da carruagem aí, né? Eu costumo, como eu sou meio velhinho já, né, 33 anos de luta, eu gosto muito do tempo, né? O tempo é o melhor remédio e é o melhor demonstrativo se aquele fármaco é bom, eficaz ou seguro também, né? Eu acho que a gente precisa de fármacos novos, né, para eles se consagrarem ou não, né? Então a gente também não pode nem falar nem bem nem mal, né? Porque as coisas têm que ser testadas e avaliadas, mas a princípio, do pouco de evidência que tem, ela em um estudo só foi inferior. Professor, o senhor falou sobre o trocoxil, né, na revisão, mas a sua experiência mesmo do dia a dia, como o senhor comentou, de pacientes às vezes que não conseguem, não podem ser medicados diariamente, né, que seria aí uma alternativa, mas se esse efeito residual ele acaba às vezes não fazendo mal, enfim, pode gerar um problema aí mais do que o benefício do fármaco. O que o senhor acha? Era um firocoxib, eu acho que um carprofeno, que foi comparado com o mavacoxib. Os dois de eficácia foram similares, né? Por um período aí de 40 dias, se eu não me engano, que foi acompanhado. De segurança, lá naquele estudo do Hunt, a incidência de efeitos adversos é bem maior do que dos outros fármacos de forma geral. E eu volto a dizer, eu acho que é uma excelente opção naqueles casos que realmente a gente não tem outra opção de ficar dando todo dia, né? O fármaco, né? Aquele animal de garagem lá, né? Que fica tomando conta de estacionamento, coisas desse tipo, né? Ou de um sítio e tal. Mas se fosse um animal que você possa medicar todo dia, é melhor você usar um anti-inflamatório diário, por conta até da possibilidade de você retirar, né? Se tiver uma gastrite, alguma coisa, você tira, né? Enquanto que no mavacoxib, uma vez injetado, ele vai estar fazendo efeito, né? Por 40 dias aí. E outra pergunta, professor, falando sobre Flunexin em gatos. Eu acho, não sei. Bom, Flunexin nem cão a gente usa mais, né? A gente tem aí um estudo antiguinho já, antes de 2000, né? Em que a gente comparou o Flunexin por 1 semana e 3 dias, via oral e injetável. A partir de 3 dias já começa a ter desgraça, né? Gastrite, sangramento, tá? Então, 3 dias é o limite, tá bom? Em cão, né? Via oral muito melhor do que injetável. Parece que naquele período a gente já estava descobrindo isso, né? Mas é bem menos efeito adverso. Paradoxalmente, porque a gente pensa que tem irritação local, mas isso não é importante. Em gato, praticamente eu não recomendo, porque nós não temos nem literatura, já causa algum dano em cão, eu não acho que seria um fármaco, assim, seguro para gatos. Mas é uma ingerência, né? É uma inferência, né?